Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Numa noite de tempestade, ele ergueu o vestido da jovem empregada e viu a última coisa que poderia imaginar. Aquilo não era um segredo qualquer. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. A mansão sobre o penhasco erguia-se como um guardião silencioso contra o mar revolto da costa de Santa Catarina, cercada por ventos que carregavam o cheiro salgado e úmido das ondas, quebrando nas rochas escuras lá embaixo. Era um lugar isolado, onde o céu e o mar pareciam se fundir em um horizonte sempre cinzento, e onde o tempo se media não em horas, mas em mudanças de maré. Ali vivia Adrian Valmont, um milionário conhecido por seu silêncio impenetrável e por negociações tão frias quanto as pedras que sustentavam sua propriedade. Aos 35 anos, Adrian havia construído um império no ramo de exportação de commodities que se estendia por todo o Brasil e América Latina. Quem cruzava seu caminho nos círculos empresariais de São Paulo o descrevia como um homem que não pedia, apenas tomava. Seus olhos cinza-aço tinham o poder de fazer adversários recuarem apenas com um olhar, e suas decisões eram sempre calculadas, precisas, implacáveis. Era assim que ele mantinha sua vida, controlada, previsível, imune a surpresas. A mansão havia sido sua herança familiar, um casarão colonial modificado ao longo de gerações, com seus corredores extensos, pé direito alto e janelas enormes que ofereciam uma vista hipnotizante do Atlântico. Adrian passava ali apenas alguns meses por ano, quando os negócios permitiam, mas sempre em completa solidão. Preferia assim. O isolamento lhe dava a paz necessária para planejar seus próximos movimentos no tabuleiro complexo dos negócios brasileiros. Dona Marieta, a governanta que cuidava da propriedade há mais de 20 anos, era praticamente a única presença constante no lugar. Uma senhora de 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque rigoroso, ela comandava a casa com mão de ferro e sabia exatamente quando Adrian precisava de silêncio e quando precisava de companhia. Era ela quem contratava o pessoal temporário quando necessário. Sempre pessoas discretas e confiáveis. Até a chegada dela. Helena surgiu em uma noite chuvosa de março, como se tivesse sido trazida pela própria tempestade que açoitava a costa catarinense. Adrian estava em seu escritório, revisando contratos de exportação de soja, quando ouviu vozes no térreo. Pela janela, viu os faróis de um táxi se afastando na estrada sinuosa que levava de volta à cidade. Molhada, exausta e com o corpo protegido por um vestido simples e surrado, ela carregava apenas uma mala pequena de couro desgastado e um olhar que parecia não fixar em nada. Dona Marieta a havia contratado por telefone, depois que a antiga faxineira havia pedido demissão para cuidar de um neto doente em Joinville. Helena Santana, 27 anos, sem família, sem referências além de um trabalho anterior em um hotel em Balneário Camboriú. Ela precisa do emprego, havia dito Dona Marieta a Adrian no dia seguinte, durante o café da manhã. E nós precisamos de alguém. A casa é grande demais para eu cuidar sozinha quando o senhor está aqui. Adrian apenas assentiu, mal levantando os olhos do jornal financeiro. Funcionários domésticos iam e vinham, não eram de sua preocupação. Desde que fizessem seu trabalho silenciosamente e não interferissem em sua rotina, tanto fazia. Helena passou a ocupar um dos aposentos do terceiro andar, o mais afastado dos quartos principais. Seu trabalho era impecável, silenciosa, precisa, invisível. Ela limpava os cômodos como uma sombra, sempre quando Adrian não estava presente, deixando tudo organizado sem que ele sequer percebesse sua passagem. As roupas eram lavadas e passadas. Os móveis brilhavam. Os vasos sempre tinham flores frescas. Era como se a casa se cuidasse sozinha. Mas para Adrian, paradoxalmente, a invisibilidade dela era perturbadora. Talvez fosse porque ele estava acostumado a ser observado.
Em São Paulo, em suas reuniões de negócios, ele sentia constantemente os olhares curiosos, calculistas, interesseiros. Todos queriam algo dele, todos tentavam decifrar suas intenções. Mas Helena não. Não havia curiosidade nos olhos dela. Quando cruzavam pelos corredores, não havia nervosismo diante dele. Não havia a subserviência exagerada que outros empregados demonstravam. Apenas uma calma estranha, quase resignada, como se nenhum gesto dele pudesse surpreendê-la ou feri-la mais do que a vida já havia feito. Isso o intrigava. Os dias se arrastaram entre olhares rápidos e gestos interrompidos. Ela evitava conversar, além do necessário, e ele, contra o próprio hábito, começou a observá-la. Havia algo na forma como ela mantinha sempre os ombros levemente curvados, como se quisesse diminuir a própria presença, e na maneira como nunca deixava que ninguém a visse com as mangas arregaçadas ou com a barra do vestido levantada para evitar poças d'água nos dias chuvosos. Certa manhã, Hadrian a viu pela janela do escritório. Helena estava no jardim, regando as hortênsias azuis que Dona Marieta cultivava com tanto carinho. O vento forte vindo do mar fez seu vestido preto ondular, colando o tecido fino ao corpo. Por um instante, Adrian pode ver a silhueta dela claramente. Magra demais, frágil, mas com uma postura que sugeria uma força interior inabalável. Quando uma rajada mais forte quase derrubou o regador de suas mãos, ela se firmou com uma determinação feroz, como se desistir não fosse uma opção que seu corpo conhecesse. Naquela tarde, ele quebrou sua própria regra de não interferir nos assuntos domésticos. Dona Marieta, disse, encontrando a governanta na cozinha. De onde exatamente ela veio? A mulher mais velha parou de descascar batatas e o encarou com uma expressão cautelosa. Helena, eu já disse, Sr. Adrian. Balneário Camboriú. Trabalhava na limpeza de um hotel. Que hotel? Não me lembro do nome exato. Por que a pergunta? Adrian hesitou. Ele mesmo não sabia explicar o que o inquietava. Ela parece assombrada. Dona Marieta suspirou, retomando seu trabalho com as batatas. Muita gente por aí carrega fantasmas, Sr. Adrian, especialmente as mulheres, especialmente as que precisam trabalhar para sobreviver. Havia algo no tom da governanta que sugeria que ela sabia mais do que estava dizendo. Mas Adrian também sabia que Dona Marieta tinha seus próprios códigos de lealdade e discrição. Se Helena havia contado alguma coisa a ela, não seria ele quem conseguiria arrancar essa informação. Nas semanas seguintes, Adrian se viu criando desculpas para permanecer mais tempo na mansão. Cancelou 2 viagens de negócios a São Paulo, transferiu reuniões para videochamadas, passou a trabalhar mais horas no escritório da casa. Dizia a si mesmo que era apenas porque o ar do mar estava fazendo bem para sua saúde que precisava descansar mais. Mas a verdade era que se tornara viciado em observar Helena. Ela tinha uma rotina meticulosa. Acordava antes do amanhecer, preparava café para todos, limpava a casa andar por andar, sempre seguindo a mesma ordem. Nunca descia para o jardim depois das 5 da tarde. Nunca ficava sozinha em um cômodo quando anoitecia, se havia uma janela aberta. Pequenos detalhes que revelavam um medo profundo, uma necessidade de controle absoluto sobre o ambiente ao redor. Uma noite, Adrian a viu da janela de seu quarto. Helena estava na varanda do 3º andar, onde ficava seu quarto, olhando o mar. Ela usava uma camisola branca simples, e o luar criava um halo prateado ao redor de sua silhueta. Seus cabelos escuros, normalmente presos em um rabo de cavalo, rigoroso durante o trabalho, estavam soltos, ondulando no vento. Ela parecia uma aparição, uma alma perdida contemplando o infinito. Então, ela levantou a mão direita e a passou lentamente pelo pescoço, como se estivesse tocando algo que não estava ali. O gesto foi rápido, quase imperceptível, mas Adrian viu, e o que viu o fez gelado por dentro. Não era um gesto casual. Era o movimento de alguém que estava acostumado a verificar se ainda respirava, se ainda estava vivo. Homem acostumado a ler intenções e fraquezas em rostos e gestos, Adrian percebia que Helena carregava segredos maiores do que havia imaginado. Não eram apenas fantasmas do passado.
Era algo mais recente, mais concreto, mais perigoso. E era justamente isso que o atraía como uma força magnética impossível de resistir. O momento que mudaria tudo veio 2 semanas depois, em uma noite em que a tempestade parecia querer arrancar a mansão do penhasco. O vento uivava pelas frestas das janelas antigas e o gerador, já envelhecido, oscilava, mergulhando os corredores em sombras instáveis. As luzes piscavam constantemente, criando um ambiente fantasmagórico que fazia até mesmo Adrian se sentir inquieto. Ele estava em seu escritório, tentando se concentrar em um relatório financeiro, quando ouviu um barulho vindo do corredor. Era quase meia-noite, tarde demais para ser Dona Marieta, que sempre se recolhia cedo. Curioso, ele abriu a porta e viu Helena sozinha no corredor, tentando carregar um balde grande de água para o quarto de hóspedes do 2º andar. "Precisa de ajuda?" perguntou sua voz soando mais alta do que pretendia por causa do barulho da tempestade. Helena se sobressaltou, quase derrubando o balde. "Não precisa se incomodar, Sr. Adrian. É só um vazamento no quarto de hóspedes. A chuva está entrando." Pela janela. O piso de madeira antiga estava escorregadio por causa da umidade, e Adrian pode ver que ela estava tendo dificuldade para equilibrar o peso do balde. "Deixe que eu levo." "Não." A resposta saiu mais rápida e mais alta do que ela queria. Helena se recompôs imediatamente, baixando a voz. "Desculpe, eu consigo. É meu trabalho." Mas enquanto falava, ela deu um passo para trás, tentando se afastar dele, e o pé escorregou na madeira úmida. Ela caiu de joelhos e o balde rolou pelo chão, espalhando água. A barra do vestido ficou presa em uma quina de madeira da soleira da porta. Quando Adrian se aproximou para ajudá-la a se levantar, viu o pânico repentino em seus olhos. Não era vergonha comum de ter caído na frente do patrão. Era medo puro, visceral, um não sufocado que escapou de seus lábios antes mesmo que ele tocasse o tecido do vestido. "Calma", disse ele, agachando-se ao lado dela. "Só vou soltar seu vestido." Adrian, tomado por um impulso que nem ele soube explicar, talvez parte curiosidade, parte instinto de proteção, ergueu cuidadosamente a barra do vestido para soltá-la da quina de madeira. O que encontrou fez o tempo se estender até quase parar. Não eram meras marcas de um acidente doméstico ou cicatrizes de infância. Eram sinais profundos, linhas irregulares gravadas na pele, como feridas que haviam se fechado à força, mas que ainda gritavam dor. Cicatrizes de queimaduras, cortes, marcas que só poderiam ter sido feitas intencionalmente, metodicamente. Ele conhecia aquelas marcas. Já as vira antes, anos atrás, em circunstâncias que passara muito tempo tentando enterrar na própria memória. A imagem o atingiu como um soco no estômago. Aquelas cicatrizes não pertenciam apenas a ela. Pertenciam a uma história que ele conhecia, a um homem que ele conhecera, a um crime que nunca fora punido. Rodrigo Menezes. O nome surgiu em sua mente como uma maldição. Um empresário do ramo hoteleiro, aparentemente respeitável, que Adrian havia conhecido em um evento beneficente em São Paulo, 5 anos atrás. Lembrava-se claramente agora. Rodrigo havia mencionado casualmente, durante uma conversa regada, a uísque caro, suas técnicas especiais para manter funcionárias disciplinadas. Harian havia pensado que fosse apenas conversa de bêbado, fantasias doentias de um homem entediado. Mas depois, meses depois, havia ouvido rumores, investigações que não davam em nada, denúncias que desapareciam, funcionárias que simplesmente sumiam. E agora, diante dele, estava não apenas uma sobrevivente, mas a chave para desenterrar algo que ele havia jurado deixar no passado. Helena recuou, puxando o vestido com força, o olhar fixo no chão. Mas o silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, e sim de reconhecimento mútuo. Ele sabia, e ela sabia que ele sabia. "Rodrigo Menezes", disse Adrian, sua voz quase um sussurro. O nome fez Helena levantar os olhos pela primeira vez, desde que haviam se conhecido. Neles, Adrian viu não apenas medo, mas uma fúria contida.
Uma sede de justiça que havia sido sufocada, mas nunca extinta. Como você? Ela começou, mas sua voz falhou. Eu o conheci. Brevemente, há alguns anos. Adrian se levantou lentamente, estendendo a mão para ajudá-la. Desta vez, ela não recuou. E agora entendo por que você parecia familiar. Helena aceitou sua mão e se levantou, mas não soltou. Seus dedos eram frios, tremiam ligeiramente, mas havia uma força surpreendente em seu aperto. Ele disse que me mataria se eu contasse para alguém, murmurou ela. Disse que tinha contatos em toda parte, que poderia me encontrar em qualquer lugar. Ele está morto, disse Adrian suavemente. Helena piscou, confusa. Como? Acidente de carro. Há 2 anos. Perdeu o controle do veículo numa estrada em Minas Gerais. Adrian fez uma pausa. Estava bêbado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação, de uma dor que, finalmente, podia ser sentida sem medo. A partir daquele instante, a atmosfera da mansão mudou completamente. Adrian começou a buscar maneiras de se aproximar dela, não mais movido apenas por uma atração física que ele mal admitia para si mesmo, mas por uma necessidade quase obsessiva de compreender como ela havia chegado ali, como havia sobrevivido e se era possível salvá-la do que quer que ainda a ameaçasse. Helena, por sua vez, passou a vê-lo não apenas como seu patrão, mas como um homem que carregava nas sombras dos olhos uma dor tão densa quanto a dela. Havia algo na forma como ele havia tocado seu vestido, com cuidado reverente, como se tocasse algo sagrado. Havia algo na maneira como seus olhos se encheram de raiva quando viram suas cicatrizes, uma raiva que não era dirigida a ela, mas por ela. Nos dias que se seguiram, uma dança estranha começou entre eles. Adrian passou a encontrar desculpas para estar nos mesmos ambientes que ela. Aparecia na cozinha quando Helena estava preparando o almoço, oferecia-se para carregar coisas pesadas, perguntava sobre o tempo, sobre a cidade de onde ela vinha, sobre qualquer coisa que pudesse fazê-la falar um pouco mais. Helena, inicialmente reticente, começou a responder com mais do que monossílabos. Descobriu que Adrian não apenas ouvia suas palavras, mas prestava atenção aos silêncios entre elas, que ele não fazia perguntas sobre as cicatrizes, mas também não fingia que elas não existiam. Era um equilíbrio delicado, respeitoso que ela nunca havia experimentado antes. Uma tarde, enquanto Helena organizava livros na biblioteca, Adrian entrou com uma xícara de café. Pensei que você pudesse querer, disse, colocando a xícara na mesa ao lado dela. Obrigada. Helena aceitou o café, sentindo o aroma reconfortante subir até suas narinas. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você mora sozinho aqui? Um homem como você deve ter família, amigos. Adrian se sentou na poltrona ao lado da estante. Tive uma família, há muito tempo. Algo no tom dele fez Helena parar de organizar os livros e se virar para encará-lo. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos, continuou Adrian. Acidente de avião. Ficaram apenas eu e minha irmã mais nova, Isabela. Eu cuidei dela, criei ela. Ela era tudo o que eu tinha. Era? Ela morreu há 5 anos. Suicídio. A palavra saiu como uma lâmina cortante. Tinha se envolvido com o homem errado. Um homem que machucou ela de formas que eu nunca soube, nunca entendi até. Ele não precisou terminar. Helena entendeu. Rodrigo? Adrian assentiu. Quando a encontrei, já era tarde demais. Ela havia tomado uma dose excessiva de calmantes. Deixou uma carta dizendo que não conseguia mais viver com o que ele havia feito. Com ela. Mas nunca deu detalhes, nunca contou exatamente o que. O silêncio pesou entre eles como uma nuvem carregada de tempestade. Eu sabia que Rodrigo estava envolvido, continuou Adrian, mas não tinha provas. E ele era poderoso, tinha proteção. A investigação foi arquivada. Disseram que Isabela tinha histórico de depressão, que foi um surto psicótico. Ninguém quis acreditar que ela tinha sido torturada. Helena se aproximou devagar e se sentou,
na cadeira ao lado da dele. Ela não estava mentindo. Eu sei, agora eu sei. Adrian olhou para ela, e seus olhos estavam úmidos. Quando vi suas cicatrizes, reconheci. Isabela tinha marcas parecidas no pulso, nas coxas. Eu nunca entendi o que significavam. Significavam que ela tentou resistir, disse Helena suavemente. As marcas, elas vêm quando a gente tenta fugir, quando tenta se defender. Ele gostava disso. Gostava da resistência. Adrian fechou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu deveria ter protegido ela. Você não sabia. Como poderia saber? Helena estendeu a mão e tocou o braço dele. Eu também me culpei por muito tempo. Por não ter ido embora antes. Por não ter denunciado. Por ter aceitado o emprego quando todas as outras meninas tinham medo dele. Por que você aceitou? Helena. Deu um sorriso triste. Porque eu precisava do dinheiro. Minha mãe estava com câncer, precisava de tratamento caro, e ele pagava bem, muito bem, desde que a gente não fizesse perguntas e aguentasse tudo o que ele queria fazer. Sua mãe morreu mesmo assim, 3 meses antes de eu conseguir escapar. Helena enxugou uma lágrima que insistia em escorrer. Às vezes acho que foi melhor assim. Ela nunca soube o que eu tive que fazer para pagar pelo tratamento dela. A dor no peito de Adrian era quase física. Olhando para Helena, ele via Isabela. Via todas as mulheres que Rodrigo havia destruído e que nunca tiveram chance de contar suas histórias. Via a injustiça de um mundo onde homens como Rodrigo poderiam comprar silêncios e destruir vidas sem consequências. Mas também via algo mais. Via uma mulher que havia sobrevivido ao pior que um ser humano pode fazer a outro, e que ainda assim conseguia oferecer gentileza, compreensão, perdão. Helena não era apenas uma sobrevivente. Ela era um exemplo de resistência que ele jamais imaginou que existisse. Quando Helena se levantou para voltar ao trabalho, Adrian segurou sua mão. Você não precisa continuar trabalhando aqui por necessidade, disse ele. Se quiser ir embora, eu posso ajudar. Dinheiro, documentos, um lugar seguro para começar de novo. Helena o encarou por um longo momento. E se eu não quiser ir embora? A pergunta pairou entre eles como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo, porque ambos sabiam que, se ela ficasse, se eles continuassem se aproximando, não seria mais uma relação de patrão e empregada. Seria algo mais profundo, mais complicado, mais perigoso. Seria o começo de uma história que nenhum dos dois tinha certeza de que estava preparado para viver. Os dias que se seguiram àquela revelação na biblioteca passaram como se o tempo tivesse mudado de ritmo dentro da mansão. Helena continuava executando suas tarefas com a mesma precisão de sempre, mas algo fundamental havia se alterado na dinâmica entre ela e Adrian. Os olhares agora duravam mais tempo, as conversas se estendiam além do necessário, e havia uma corrente subterrânea de entendimento que os conectava de maneiras que nenhum dos dois ousava nomear. Adrian cancelou definitivamente sua viagem de negócios para São Paulo, que estava programada para aquela semana. Quando seu assistente Carlos ligou questionando o adiamento, ele inventou uma desculpa sobre precisar resolver questões da propriedade. Mas a verdade era que não conseguia mais imaginar deixar Helena sozinha na mansão. Não depois de saber o que ela havia passado, não depois de ver a vulnerabilidade por trás daquela força aparente. Helena, por sua vez, encontrou-se antecipando os momentos em que cruzaria com Adrian pelos corredores. Pela primeira vez em anos, não se sentia completamente invisível. Havia alguém que a via realmente, que entendia sem precisar de explicações detalhadas. E isso era simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Uma manhã, enquanto preparava o café na cozinha, Helena ouviu passos descendo a escada principal. Era cedo demais para ser Dona Marieta, que ainda não havia acordado. Adrian apareceu na porta da cozinha, usando apenas uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca, os cabelos escuros, desalinhados pelo sono. "Bom dia", disse ele, sua voz ainda rouca da manhã. "Bom dia, Sr. Adrian. O café já está pronto."
Só Adrian, corrigiu ele, servindo-se de uma xícara. Acho que depois do que conversamos, formalidades são desnecessárias. Helena assentiu, mas o simples fato de chamá-lo pelo nome sem o título respeitoso parecia quebrar uma barreira invisível que ela havia construído para se proteger. Adrian não era mais apenas o patrão distante e poderoso. Era um homem que havia perdido a irmã da mesma forma cruel que ela havia perdido a própria dignidade e que carregava culpas tão pesadas quanto as dela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Adrian se apoiou no balcão da cozinha, mantendo uma distância respeitosa. Helena hesitou, mas acabou concordando. Como você conseguiu escapar? Do Rodrigo, quero dizer. A pergunta fez Helena pausar no meio do movimento de guardar os potes de café. Ela nunca havia contado essa parte da história para ninguém, nem mesmo para Dona Marieta, que havia sido gentil o suficiente para não insistir em detalhes sobre seu passado. Foi numa noite de dezembro, começou ela, mantendo os olhos fixos na pia. Véspera de Natal. O hotel estava quase vazio. Só tinha alguns hóspedes executivos que não tinham família para passar as festas. Rodrigo estava bêbado, mais do que o normal. Adrian permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse, no próprio ritmo. Ele me chamou para o escritório dele, como sempre fazia quando queria se divertir. A voz de Helena tremeu ligeiramente. Mas desta vez foi diferente. Ele estava furioso porque uma das outras meninas havia pedido demissão sem aviso. Disse que ia me ensinar uma lição para eu contar para as outras. Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Ele tinha uma faca, uma pequena de descascar frutas, mas ainda assim, eu sabia que se não fizesse alguma coisa naquela noite, eu não ia sobreviver para ver. O Ano Novo! Adrian sentiu os músculos do pescoço se retesarem. Suas mãos se fecharam involuntariamente em punhos. Quando ele se aproximou, eu peguei um peso de papel da mesa dele e bati na cabeça dele. Não foi forte o suficiente para nocauteá-lo, mas o confundiu por tempo suficiente para eu correr. Helena abriu os olhos e finalmente olhou para Adrian. Peguei o dinheiro que ele guardava no cofre do escritório, peguei minha mala e saí. Nem me despedi das outras meninas. Não podia arriscar que ele acordasse e me encontrasse. Para onde você foi? Fiquei escondida em Balneário Camboriú por 2 anos. Trabalhei em lanchonetes, pousadas baratas, sempre com medo de que ele me encontrasse. Mudava de emprego a cada poucos meses, nunca usava meu nome real. Até que li no jornal que ele havia morrido. Adrian processou a informação, imaginando Helena sozinha, assombrada, vivendo como uma fugitiva por 2 anos. A coragem que ela havia demonstrado, tanto para escapar quanto para reconstruir sua vida, era algo que ele mal conseguia compreender. Você foi muito corajosa, disse ele. Helena deu um sorriso amargo. Não me senti corajosa. Me sentia aterrorizada, todos os dias por 2 anos. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Suas palavras ficaram suspensas no ar da cozinha, carregadas de um significado que ia além da conversa sobre o passado. Helena o encarou, e por um momento, viu não o empresário poderoso e controlado, mas um homem que também havia vivido com medo, com culpa, com a sensação de ter falhado em proteger quem amava. E você? Perguntou ela. Como lidou com a morte da Isabela? Adrian tomou um gole longo do café antes de responder. Mal. Mergulhei no trabalho, fiz negócios arriscados, quase perdi tudo 2 vezes. Achei que se eu me mantivesse ocupado o suficiente, não teria tempo para pensar. Funcionou? Não. Só me fez perceber que estava vivendo uma vida vazia. Ele fez uma pausa. Até você chegar aqui. A confissão pendeu entre eles, como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza se deveria atravessar. Helena sentiu o coração acelerar, uma mistura de excitação e pânico correndo por suas veias. Fazia tanto tempo que alguém não olhava para ela como se ela fosse mais do que apenas uma sobrevivente, mais do que apenas uma coleção de cicatrizes e traumas. Antes que qualquer um pudesse dizer algo mais, Dona Marieta apareceu na porta da cozinha já vestida para o dia de trabalho. Bom dia, disse ela,
mas havia algo em sua expressão que sugeria que havia percebido a tensão no ar. Senhor Adrien, o Sr. Carlos ligou cedo. Disse que é urgente. O momento se quebrou. Adrien suspirou, relutante em deixar a cozinha, deixar Helena, deixar aquela conversa inacabada. Vou atender, disse ele, dirigindo-se à porta. Mas parou e se virou para Helena. Podemos continuar conversando mais tarde? Helena assentiu e ele saiu, deixando-a sozinha com Dona Marieta, que a observava com olhos especulativos. Tomem cuidado, disse a governanta suavemente depois que ouviram os passos de Adrien se afastando. Do quê? De se machucarem, vocês dois já sofreram demais. Helena não respondeu, mas as palavras de Dona Marieta ecoaram em sua mente durante todo o dia. Será que ela estava pronta para sentir algo por alguém novamente? Será que Adrien realmente a via como uma mulher, e não apenas como uma causa, perdida para ser salva? Naquela tarde, enquanto Adrien estava em uma videoconferência no escritório, Helena decidiu caminhar pelo jardim. O ar do mar estava mais suave, com menos vento, e as hortênsias pareciam especialmente vibrantes sob o sol do outono. Ela se sentou no banco de pedra que ficava próximo ao precipício, observando as ondas se chocarem contra as rochas lá embaixo. Foi ali que Adrien a encontrou 1 hora depois, quando sua reunião terminou. Posso me sentar? Perguntou ele. Helena fez espaço no banco, e eles permaneceram em silêncio por alguns minutos apenas observando o mar. Você já pensou em viajar? Perguntou Adrien de repente. Viajar? Sair do Brasil, conhecer outros lugares. Agora que você está livre, pode ir para onde quiser. Helena considerou a pergunta. Não sei se saberia como. Sempre vivi no mesmo estado, nas mesmas cidades pequenas. O mundo parece muito grande e complicado. Eu poderia te mostrar, disse Adrien, e então se deu conta do que havia dito. Quer dizer, se você quisesse, tenho negócios em vários países. Europa, Estados Unidos, Argentina. Helena o olhou de soslaio. Por que faria isso por mim? Era uma pergunta simples, mas que exigia uma resposta complexa. Adrien sabia que estava se aproximando de território perigoso, de sentimentos que havia mantido enterrados desde a morte de Isabela. Porque você me faz lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas um empresário sem alma, disse ele honestamente. Porque quando olho para você, vejo alguém que sobreviveu ao pior e ainda assim manteve a gentileza, a humanidade. E por quê? Ele parou, hesitante. Por que o quê? Porque faz muito tempo que eu não me importo com o bem-estar de alguém. Helena sentiu algo se mover em seu peito, algo que havia sido adormecido por tanto tempo que ela quase havia esquecido que existia. Era a esperança. Era a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter uma vida além da sobrevivência. Eu não sei se seria boa companhia de viagem, disse ela. Ainda tenho pesadelos. Ainda me assusto com coisas simples. Às vezes não consigo sair do quarto por dias inteiros. E isso não me importa. A sinceridade na voz dele a surpreendeu. Helena estava acostumada com pessoas que queriam ajudá-la desde que ela se comportasse como uma vítima agradecida e discreta. Adrien parecia disposto a aceitar todas as partes dela, inclusive as que ainda estavam quebradas. Por que você é gentil comigo? Perguntou ela. Por que você é gentil comigo? Adrien devolveu a pergunta. Helena refletiu. Porque você me vê, realmente me vê. Não como um projeto de caridade ou uma causa perdida, apenas me vê. Então, temos algo em comum. Eles se entreolharam, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia nenhuma barreira entre eles. Nem hierarquia social, nem passado traumático, nem medo. Apenas dois seres humanos reconhecendo um no outro algo que havia sido perdido e encontrado novamente. Adrien ergueu a mão lentamente e tocou o rosto de Helena, passando o polegar suavemente pela sua bochecha. Ela não se afastou. Em vez disso, fechou os olhos e se permitiu sentir o toque gentil, algo que havia esquecido que podia existir. Helena, murmurou ele. Ela abriu os olhos, e eles estavam mais próximos agora. Tão próximos
que ela podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, podia sentir o calor emanando de seu corpo, podia ouvir sua respiração ligeiramente acelerada. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi diferente de qualquer coisa que Helena havia experimentado. Não havia urgência desesperada, não havia posse ou dominação. Era gentil, questionador, como se Adrian estivesse pedindo permissão a cada momento. E quando ela correspondeu, aprofundando o beijo com suas próprias mãos em seu pescoço, foi como se alguma parte dela que havia estado congelada finalmente começasse a derreter. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Helena encostou a testa na dele, fechando os olhos. Eu não sei se sei como fazer isso, sussurrou ela. Fazer o quê? Sentir algo por alguém sem medo. Adrian segurou o rosto dela entre as mãos. Nós vamos descobrir juntos. Mas naquela noite, quando Helena estava em seu quarto, a realidade do que havia acontecido começou a se instalar. Ela havia beijado Adrian, havia sentido desejo, havia se permitido ser tocada sem entrar em pânico. Parte dela estava exultante, mas outra parte estava aterrorizada. E se ela não conseguisse ser a mulher que ele merecia? E se os pesadelos voltassem mais fortes? E se no meio da noite ela acordasse gritando e ele percebesse que ela estava realmente quebrada, além de qualquer possibilidade de conserto? Como se invocado por seus pensamentos, ela ouviu batidas suaves na porta. Helena, você está bem? Era a voz de Adrian do corredor. Ela abriu a porta, ainda usando a camisola branca simples. Adrian estava no corredor, também claramente incapaz de dormir. Não consegue dormir? Perguntou ele. Não. E você? Fica pensando demais. Helena. Hesitou, então deu um passo para o lado. Quer entrar? Só para conversar. Adrian entrou no quarto dela pela primeira vez. Era simples, com móveis básicos, mas Helena havia adicionado pequenos toques pessoais. Flores frescas na mesa, um livro sobre a cama, uma fotografia pequena de uma mulher mais velha na cômoda. Sua mãe? Perguntou ele, apontando para a foto. Sim, é a única foto que tenho dela. Helena se sentou na beira da cama e Adrian se sentou na cadeira ao lado da janela. Ela era bonita. Você puxou a ela. Helena sorriu tristemente. Ela era muito mais bonita e muito mais forte do que eu. Duvido. Eles conversaram por horas. Adrian contou sobre sua infância, sobre como havia assumido os negócios da família muito jovem, sobre a pressão de sempre ter que ser o responsável, o que tomava as decisões certas. Helena falou sobre sua mãe, sobre como havia sido criada apenas por ela, sobre os sonhos que havia tido antes de tudo desmoronar. Quando o amanhecer começou a clarear o céu, Adrian se levantou para ir embora. Adrian, chamou Helena quando ele estava na porta. Sim? Obrigada por me ouvir, por não me julgar. Ele voltou, inclinou-se e beijou sua testa. Obrigado você, por me deixar conhecer quem você realmente é. Nos dias seguintes, eles estabeleceram uma nova rotina. Helena continuava com suas tarefas durante o dia, mas as noites passaram a ser deles. Conversavam no jardim, na biblioteca, às vezes na cozinha, enquanto Helena preparava chá. Adrian começou a ensinar-lhe sobre seus negócios, sobre o mundo além da mansão. Helena começou a falar mais sobre seus sonhos, sobre as coisas que gostaria de fazer se tivesse coragem. A transformação era visível. Helena andava mais ereta, sorria mais frequentemente, parecia estar se permitindo ocupar espaço no mundo, novamente. Adrian estava mais relaxado, ria mais, parecia ter redescoberto uma versão mais jovem de si mesmo. Dona Marieta observava tudo com olhos aprovadores, mas também cautelosos. Ela havia visto Adrian em seus piores momentos após a morte de Isabela, e havia visto como Helena havia chegado à mansão, uma sombra de mulher assombrada por terrores que ela não conseguia nomear. O progresso era bonito de se ver, mas também frágil. Foi numa quinta-feira que a tranquilidade deles foi perturbada. Helena estava organizando o escritório de Adrian quando seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas do código de área de Balneário Camboriú. Ela hesitou antes de atender. Alô? Helena? Helena Santana?
A voz do outro lado era feminina, jovem, nervosa. Quem está falando? Meu nome é Carla. Eu trabalhava no hotel com você, com o Rodrigo. O sangue de Helena gelou. Como você conseguiu meu número? Eu te procurei por muito tempo. Ouvi dizer que você estava viva, que tinha conseguido escapar. Eu preciso falar com você. Sobre o quê? Rodrigo está morto. Eu sei, mas tem uma coisa que você precisa saber. Sobre a noite que você fugiu. Sobre o que aconteceu depois. Helena olhou ao redor do escritório, sentindo as paredes se fecharem ao seu redor. O que aconteceu depois? Ele não morreu no acidente de carro, Helena. Ele fingiu a própria morte. O telefone escorregou das mãos de Helena e caiu no chão. O mundo ao seu redor começou a girar e ela teve que se apoiar na mesa para não cair. Rodrigo estava vivo. E se ele estava vivo, significava que ele ainda podia estar procurando por ela. Do corredor, Helena ouviu os passos de Adrian se aproximando, mas sua voz parecia vir de muito longe quando ele perguntou se ela estava bem. Porque, de repente, depois de semanas se sentindo segura, se permitindo sonhar com um futuro, se apaixonando por um homem que a via como mais do que suas cicatrizes, Helena se lembrou de uma verdade fundamental sobre sua vida. Ela nunca estaria realmente segura. E agora Adrian também não estaria. Adrian entrou no escritório no momento exato em que Helena se apoiava na mesa, o rosto pálido como papel, olhando para o celular caído no chão como se fosse uma cobra venenosa. A mudança na expressão dela foi tão dramática que ele imediatamente soube que algo estava muito errado. Helena, o que aconteceu? Ele se aproximou rapidamente, pegando o telefone do chão. A tela ainda mostrava uma chamada em andamento. Rodrigo, sussurrou ela, a voz quase inaudível. Ele não morreu. Adrian sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Como assim não morreu? Helena apontou para o telefone com mãos trêmulas. Uma menina que trabalhava no hotel comigo, Carla. Ela disse que ele fingiu a própria morte. Adrian levou o telefone ao ouvido. Alô, Carla? Quem é você? A voz do outro lado soava assustada. Sou Adrian Valmont. Helena está aqui comigo, ela está em segurança. Mas preciso que você me explique exatamente o que está acontecendo. Houve uma pausa do outro lado. Posso confiar em você? Adrian olhou para Helena, que havia se sentado na poltrona, tremendo. Helena confia em mim. Isso deveria ser suficiente. Está bem. Carla respirou fundo. Rodrigo forjou a própria morte há 2 anos. O corpo que foi encontrado no carro era de um morador de rua que ele matou. Ele pagou o médico legista, o delegado, todo mundo. Fingiu que morreu porque estava sendo investigado pela Polícia Federal por tráfico humano. Como você sabe disso? Porque ele voltou há 6 meses. Abriu um novo hotel em Gramado, no Rio Grande do Sul, usando uma identidade falsa. Ele está recrutando meninas novamente. A voz de Carla quebrou. Minha irmã mais nova, Júlia, de 17 anos. Ela desapareceu há 3 semanas. Encontrei o cartão de visita dele na bolsa dela. Adrian fechou os olhos, sentindo uma raiva familiar queimar em seu peito. E por que você está ligando para Helena agora? Porque ela foi a única que conseguiu escapar dele. Se alguém pode me ajudar a encontrar minha irmã, é ela. E por que ele anda perguntando por ela, oferecendo recompensa para quem der informações sobre onde ela está? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adrian olhou para Helena, que havia ouvido tudo e agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Onde você está agora? Perguntou Adrian. Em Porto Alegre. Vim para cá tentar encontrar pistas sobre minha irmã. Escute bem, Carla. Você vai vir para Santa Catarina, para a mansão onde Helena está. Vou mandar um carro buscar você. Eu não tenho dinheiro para... Eu pago tudo. Mas você não vai ficar sozinha nessa investigação. E Helena também não. Adrian fez uma pausa. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Depois que desligou, Adrian se ajoelhou na frente de Helena e segurou suas mãos. Ei, olhe para mim. Helena levantou os olhos lentamente e ele viu neles um medo que ia além do terror. Era a expressão de alguém que havia acreditado que finalmente estava segura apenas para descobrir que o pesadelo nunca havia realmente terminado. Ele vai me encontrar,
murmurou ela. Ele sempre disse que me encontraria, não importa onde eu me escondesse. Não vai. A voz de Adrian era firme, determinada. Não vou deixar. Você não entende. Rodrigo tem contatos em todo lugar. Policiais, juízes, políticos. Ele pode comprar qualquer um. Ele pode... Adrian colocou as mãos no rosto dela, forçando-a a olhá-lo. Helena, escute. Eu também tenho contatos. Tenho dinheiro, influência. E agora sei o que ele fez com Isabela. O que fez com você. Com todas essas meninas. Desta vez ele não vai escapar. Não quero que você se envolva nisso. É perigoso demais. Já estou envolvido. Desde a noite em que vi suas cicatrizes. Desde que descobri que o homem que matou minha irmã não pagou pelo que fez. Adrian se levantou e começou a andar pela sala. Na verdade, agora entendo por que me senti tão atraído por você desde o primeiro dia. Helena o olhou confusa. Não era apenas atração física. Era reconhecimento. Minha alma reconheceu a sua, porque ambas foram marcadas pelo mesmo demônio. Ele parou na frente da janela, olhando o mar revolto. Rodrigo nos uniu de uma forma perversa, mas agora vamos usar essa conexão para destruí-lo. Helena se levantou lentamente. Adrian, eu não posso pedir isso de você. Você tem uma vida, uma empresa, um futuro... Ele se virou para ela e havia algo feroz em seus olhos. Que futuro? Antes de você chegar aqui, eu estava apenas existindo, trabalhando, ganhando dinheiro, mas não vivendo realmente. Você me fez lembrar do que é sentir algo além de raiva e culpa. Exatamente por isso você não pode se arriscar. Se algo acontecer com você por minha causa... Adrian atravessou a sala em 2 passadas e a beijou com uma intensidade que a surpreendeu. Não era o beijo gentil e questionador de alguns dias atrás. Era possessivo, desesperado, cheio de uma paixão que ele havia mantido reprimida. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Não entende ainda? Disse ele a voz rouca. Não é por sua causa, é por nós. Por tudo que poderíamos ter se esse fantasma do passado não estivesse nos assombrando. Helena o encarou, vendo não apenas o empresário poderoso, mas o homem apaixonado que havia descoberto que tinha algo pelo que valia a pena lutar. Está dizendo que... Estou dizendo que me apaixonei por você, Helena. Completamente, irrevogavelmente. E não vou deixar nada nem ninguém nos impedir de descobrir o que podemos ser juntos. As palavras ficaram suspensas no ar como uma promessa e uma declaração, de guerra ao mesmo tempo. Helena sentiu algo se quebrar dentro dela, mas não de dor. Era como se uma parede que ela havia construído ao redor do coração finalmente desmoronasse. Eu também, sussurrou ela. Também me apaixonei por você. Eles se beijaram novamente, desta vez com uma urgência diferente. Era o beijo de 2 pessoas que sabiam que o tempo podia estar se esgotando, que haviam encontrado algo precioso no meio da escuridão e não estavam dispostas a perdê-lo sem lutar. 2 horas depois, Dona Marieta entrou na cozinha e encontrou Adrian e Helena sentados à mesa, rodeados por papéis, fotos impressas do computador e anotações. Eles estavam planejando como se fosse uma operação militar. O que está acontecendo aqui? Perguntou a governanta. Adrian olhou para Helena, que assentiu. Rodrigo está vivo, Dona Marieta, e nós vamos pegá-lo. A mulher mais velha se sentou, pesadamente na cadeira. Meu Deus! Eu sabia que esse homem era o demônio, mas pensei que pelo menos estivesse morto. Não apenas está vivo, como continua fazendo a mesma coisa. Sequestrou uma menina de 17 anos há 3 semanas. Adrian mostrou as anotações que havia feito. Carla, a pessoa que ligou vai chegar aqui amanhã. Vamos planejar como encontrar evidências contra ele. E como pretendem fazer isso sem se colocarem em perigo? Helena se inclinou para a frente. Eu vou me oferecer como isca. De jeito nenhum. A resposta de Adrian foi imediata e categórica. É a única forma. Ele está procurando por mim. Se eu aparecer, ele vai querer me recuperar pessoalmente. E quando ele vier... Helena, não. Adrian segurou a mão dela. Não vou deixar você se expor assim. Não seria exposição se fosse feito da forma certa. Com proteção, com um plano. Dona Marieta observava a discussão com olhos experientes.
Havia visto Adrian tomar decisões nos negócios, sabia como ele funcionava quando estava determinado. E havia visto Helena se transformar de uma sombra assustada em uma mulher forte. Ambos eram teimosos quando acreditavam em algo. Tem uma coisa que vocês não estão considerando, disse ela. O quê? Perguntaram ao mesmo tempo. Se Rodrigo fingiu a própria morte, significa que ele tem recursos e planejamento muito além do que qualquer um de vocês imagina. Não é um simples criminoso. É alguém que consegue enganar o sistema inteiro. Dona Marieta fez uma pausa. Vocês vão precisar de ajuda profissional. Adrian assentiu lentamente. Você tem razão. Conheço alguém. Quem? Delegado Marcos. Torres da Polícia Federal em Florianópolis. Ele investigou alguns dos meus concorrentes por lavagem de dinheiro. É limpo, confiável. Adrian pegou o celular. Vou ligar para ele. Enquanto Adrian fazia a ligação, Helena ficou sozinha com Dona Marieta na cozinha. Você tem certeza disso, menina? Perguntou a governanta suavemente. Certeza de que Rodrigo está vivo? Infelizmente, sim. Não. Certeza de que quer enfrentar? Isso, você poderia fugir, se esconder em outro país. Adrian te ajudaria. Helena olhou pela janela, vendo o mar agitado. Pensei nisso. Por uns 5 minutos, pensei em pedir para ele me levar para bem longe daqui. Mas então lembrei da Júlia, a irmã da Carla. 17 anos, a mesma idade que eu tinha quando comecei a trabalhar para Rodrigo. Helena se virou para Dona Marieta. Se eu fugir agora, quantas outras meninas vão sofrer o que eu sofri? Quantas outras famílias vão perder? Suas filhas. Dona Marieta assentiu com aprovação. E o Adrian, não tem medo de que ele se machuque por sua causa? Tenho. Mais medo do que ele imagina. Helena tocou inconscientemente o local onde Adrian havia beijado sua testa na noite anterior. Mas também sei que ele nunca me perdoaria se eu fugisse, e eu nunca me perdoaria se não tentasse salvar essas meninas. Vocês dois são feitos um para o outro, disse Dona Marieta com um sorriso triste. Teimosos e heróicos na medida certa. Adrian voltou à cozinha 20 minutos depois com uma expressão satisfeita. Marcos vai chegar aqui amanhã de manhã. Oficialmente está investigando denúncias de tráfico humano na região sul. Unoficialmente, vai nos ajudar a montar uma operação para pegar Rodrigo. E se ele não colaborar? Se Rodrigo tiver comprado ele também? Marcos deve favores. Para mim, grandes favores. E além disso, ele tem uma filha adolescente. Quando eu contei sobre a Júlia, ele ficou furioso. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Rodrigo, ouvia sua voz, sentia suas mãos. Os pesadelos que haviam diminuído nas últimas semanas voltaram com força total. Ela acordou gritando às 3 da manhã, encharcada de suor. Adrian estava ao lado de sua cama em questão de segundos. Helena, você está bem? Ela estava sentada na cama, tremendo, tentando separar o sonho da realidade. Ele estava aqui, no quarto. Eu podia sentir o cheiro dele. Adrian se sentou na beira da cama e a puxou para seus braços. Foi apenas um pesadelo. Ele não está aqui, você está segura. E se ele realmente me encontrar? E se ele não vai encontrar? E mesmo que encontrasse, teria que passar por mim primeiro. Adrian afastou os cabelos do rosto dela. Escute, amanhã vamos começar a planejar como pegá-lo. Mas hoje à noite, você só precisa se concentrar em respirar, em estar aqui comigo. Helena se aconchegou contra o peito dele, ouvindo as batidas regulares de seu coração. Fica comigo, só até eu conseguir dormir. Fico o tempo que você quiser. Adrian se deitou por cima das cobertas, mantendo Helena segura em seus braços. Ela adormeceu ouvindo ele murmurar palavras de proteção e amor, prometendo que não deixaria nada acontecer com ela. Mas mesmo dormindo, Helena não estava em paz. Seus sonhos eram povoados por corredores escuros, gritos abafados e uma sensação constante de estar sendo caçada. Do outro lado da mansão, Dona Marieta também não conseguia dormir. Ela havia visto muita coisa em seus 60 anos
Tinha um instinto apurado para perigo, e algo lhe dizia que a tempestade que se aproximava seria maior do que qualquer um deles imaginava. Carla chegou na manhã seguinte, trazida por um motorista que Adrian havia contratado em Porto Alegre. Era uma menina magra de cerca de 25 anos, com olhos vermelhos de tanto chorar e uma determinação feroz que lembrava a Helena. "Obrigada por me trazerem aqui", disse ela assim que saiu do carro. Helena a abraçou, reconhecendo nela a mesma dor que carregava. "Vamos encontrar sua irmã." "Vocês acreditam mesmo que é possível, que podemos pará-lo?" Adrian se aproximou. "Não apenas acreditamos, vamos fazer acontecer." O delegado Marcos Torres chegou 1 hora depois. Um homem de 40 anos, cabelos grisalhos e olhos que haviam visto demais da natureza humana. Ele ouviu toda a história sem interromper, tomando notas ocasionais. "O problema", disse ele quando Helena terminou de contar sua experiência, "é que tudo isso é baseado em testemunhos. Precisamos de evidências físicas, documentos, algo que possa ser usado em tribunal." "E como conseguimos isso?" perguntou Adrian. "Infiltração. Alguém precisa chegar perto o suficiente de Rodrigo para conseguir provas." Marcos olhou diretamente para Helena. "E você é a única pessoa que ele quer o suficiente para baixar a guarda." "Já disse que ela não vai servir de isca", disse Adrian firmemente. "E eu já disse que vou", replicou Helena. "É a única forma." "Não, é a única forma", interveio Carla. "Eu posso ajudar. Ele não me conhece bem, eu era apenas mais uma funcionária. Posso me candidatar a um emprego no hotel dele em Gramado." Marcos assentiu. "Isso funcionaria melhor. Helena fica escondida enquanto Carla reúne informações de dentro." "E se ele descobrir?" perguntou Helena. "É um risco", admitiu Marcos, "mas menor do que expor você diretamente." Eles passaram o resto do dia planejando. Carla se candidataria a uma vaga no hotel, usando documentos falsos que Marcos conseguiria. Enquanto isso, Adrian usaria seus contatos para investigar as finanças de Rodrigo, procurando inconsistências que pudessem provar a farsa de sua morte. Naquela tarde, quando Carla estava descansando no quarto de hóspedes e Marcos havia voltado para Florianópolis para começar a preparar a operação, Adriana encontrou Helena no jardim. "Arrependida?" perguntou ele, se sentando ao lado dela no banco. "Do quê?" "De ter se envolvido comigo, de ter que reviver tudo isso." Helena o olhou, como se ele tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. "Adrian, você me deu a primeira razão para lutar que eu tive. Em anos, como poderia me arrepender? Mesmo sabendo que pode ficar perigoso?" "Especialmente sabendo que pode ficar perigoso." Ela pegou a mão dele. "Antes de você, eu estava apenas sobrevivendo. Agora eu tenho algo pelo que viver." Adrian beijou-a suavemente. "E eu tenho algo pelo que vale a pena arriscar tudo." Enquanto o sol se punha sobre o mar, eles permaneceram abraçados, sabendo que estavam prestes a entrar em uma batalha que poderia custar suas vidas, mas também sabendo que algumas coisas valiam qualquer risco. E em algum lugar no Rio Grande do Sul, Rodrigo Menezes planejava seu próximo movimento sem saber que suas vítimas finalmente haviam se tornado caçadoras. A guerra estava apenas começando. Uma semana depois, Carla estava sentada no lobby do Hotel Serra Dourada em Gramado, as mãos suando enquanto aguardava ser chamada para a entrevista de emprego. O hotel era impressionante. Um prédio moderno com vista panorâmica das montanhas gaúchas, decorado com um luxo ostensivo que gritava dinheiro sujo. Ela vestia um conjunto discreto que Helena havia emprestado e carregava uma identidade falsa que o delegado Marcos havia providenciado. Carla Regina Silva, 23 anos, sem família, desesperada por trabalho. Do outro lado da recepção, ela observou o movimento. Funcionárias jovens, todas bonitas, todas com uma expressão levemente assustada nos olhos. Era exatamente como Helena havia descrito o hotel em Balneário Camboriú. O padrão se repetia. Carla Silva, uma mulher elegante de meia-idade, se aproximou. "Sou Sandra, a gerente de recursos humanos. Me acompanhe, por favor." Enquanto caminhava pelos corredores luxuosos,
Carla ativou discretamente o gravador minúsculo que Marcos havia escondido em seu anel. Cada palavra desta conversa seria transmitida em tempo real para a central de operações que haviam montado na mansão de Adrian. Na Santa Catarina, Helena estava colada no fone de ouvido, as unhas cravadas nas palmas das mãos de tanta tensão. Adrian estava ao lado dela, uma mão protetora em seu ombro, enquanto Marcos monitorava os equipamentos técnicos espalhados pela mesa do escritório. Então, Carla, disse Sandra através do áudio, por que quer trabalhar aqui? Preciso muito. Do emprego, respondeu Carla, seguindo o roteiro que haviam ensaiado. Não tenho família, não tenho para onde ir. Ouvi dizer que vocês pagam bem e oferecem moradia. É verdade, cuidamos muito bem de nossas funcionárias, desde que elas sejam colaborativas. Helena estremeceu ao ouvir o tom da mulher. Era o mesmo que a antiga gerente do hotel de Rodrigo usava, carregado de ameaças veladas. Claro, disse Carla. Sou muito dedicada ao trabalho. Ótimo. Bem, você vai começar na limpeza dos quartos, horário das 6 da manhã às 10 da noite, com uma folga por semana. O Sr. Montenegro gosta que suas funcionárias estejam sempre disponíveis para atender necessidades especiais dos hóspedes. Adrian cerrou os punhos ao ouvir o nome falso que Rodrigo estava usando. Montenegro não apenas havia fingido a própria morte, como havia criado uma identidade completamente nova. Necessidades especiais? Perguntou Carla, fingindo inocência. Você vai aprender. As meninas mais experientes vão te explicar. Ah, e uma regra importante. Nunca, em hipótese alguma, fale sobre o trabalho aqui com pessoas de fora. O Sr. Montenegro valoriza muito a discrição. Entendo. Vou te mostrar seu quarto. Você divide com outras 2 meninas. O áudio ficou abafado enquanto elas se moviam pelo hotel. Helena fechou os olhos, lembrando-se de sua primeira semana, trabalhando para Rodrigo. Como havia sido ingênua, como havia acreditado que seria apenas um trabalho normal de hotelaria. Helena, a voz de Adrian a trouxe de volta ao presente. Você está bem? Sim, é só difícil ouvir. Me lembra de tudo. Marcos levantou os olhos dos equipamentos. Carla está se saindo bem, conseguiu o emprego. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina tensa. Carla mandava relatórios diários através de mensagens codificadas, usando um celular especial, que Marcos havia providenciado. As informações que chegavam eram perturbadoras. O hotel não era apenas uma fachada para a exploração sexual. Era o centro de uma operação de tráfico humano que se estendia por todo o sul do Brasil e países vizinhos. Meninas eram recrutadas com promessas de empregos legítimos, depois eram gradualmente forçadas à prostituição, chantageadas com ameaças às suas famílias, drogadas para manter a submissão. Encontrei Júlia, foi a mensagem que Carla enviou, na quarta noite. Está no 3º andar na ala que eles chamam de VIP. Está viva, mas muito magra, com o olhar vidrado. Acho que estão drogando ela. Helena chorou de alívio ao ler a mensagem. Adrian a abraçou, mas ambos sabiam que encontrar a menina era apenas o começo. Precisavam de evidências sólidas para derrubar toda a operação. Preciso de acesso ao escritório do Montenegro, escreveu Carla no dia seguinte. As outras meninas dizem que ele guarda documentos importantes lá. Contratos, fotos, dinheiro. Muito perigoso, respondeu Marcos imediatamente. É a única forma de conseguir o que precisamos. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Andava pela mansão como uma alma penada, preocupada com Carla, com Júlia, com todas as meninas que estavam sofrendo enquanto eles planejavam e replanejavam. Adrian a encontrou na cozinha às 2 da manhã, preparando o que devia ser a 10ª xícara de chá da noite. Não vai adiantar nada ficar acordada se martirizando, disse ele suavemente. Como posso dormir sabendo que tem meninas sofrendo agora mesmo, que Carla está arriscando a vida para nos ajudar? Adrian se aproximou por trás e envolveu os braços ao redor da cintura dela. Porque você precisa estar forte para quando chegou a hora de agir. E porque se preocupar não vai acelerar as coisas. Helena se encostou nele, sentindo o calor e a solidez de seu corpo. Às vezes,
Me pergunto como teria sido se eu tivesse conhecido você antes de tudo isso acontecer. Como teria sido? Talvez eu fosse uma pessoa normal. Talvez conseguisse me apaixonar sem carregar tanto medo. Adriana fez-se virar para encará-lo. Helena, você não entende? Eu não me apaixonei apesar de suas cicatrizes de seu passado. Me apaixonei por tudo que você é, incluindo a força que desenvolveu por ter sobrevivido ao pior. Mesmo quando acordo gritando no meio da noite, mesmo quando tenho ataques de pânico do nada, especialmente então, porque é quando você mostra sua vulnerabilidade e eu posso cuidar de você da forma que ninguém nunca fez. Helena o beijou, desta vez com uma urgência diferente. Não era apenas desejo físico, embora esse também estivesse presente de forma inegável. Era necessidade emocional, o anseio de se conectar com alguém no nível mais profundo possível, de criar algo belo em meio a tanta escuridão. Adrian, murmurou ela contra seus lábios, eu preciso... Do quê? De você, completamente. Ele a encarou buscando sinais de dúvida ou medo. Tem certeza? Tenho medo, admitiu ela, mas também sei que se não tentarmos agora, se algo acontecer na operação, eu vou me arrepender, para sempre, de não ter me entregado completamente para você. E Adrian a pegou no colo, carregando-a para o quarto dele no segundo andar. O dele era maior, mais aconchegante, com uma lareira acesa que criava sombras dançantes nas paredes. Ele a colocou de pé ao lado da cama, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto tocava seu rosto. Se você quiser parar a qualquer momento... Não vou querer parar, disse Helena, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Eles se despiam lentamente, cada peça de roupa removida com cuidado reverente. Quando Adrian viu o corpo de Helena completamente revelado pela primeira vez, as cicatrizes que ela havia escondido por tanto tempo, não houve choque ou pena em seus olhos. Havia apenas amor, admiração pela força que cada marca representava. Você é linda, disse ele, passando os dedos suavemente sobre uma cicatriz em seu ombro. Cada parte de você. Helena chorou, mas eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez desde Rodrigo, ela não se sentia como um objeto quebrado. Sentia-se como uma mulher amada, desejada, valorizada. Quando fizeram amor, foi com uma gentileza que Helena havia esquecido que existia, mas também com uma paixão que a fez entender por que as pessoas escreviam poesia sobre isso. Adrian a tocava como se ela fosse algo precioso, como se cada gemido de prazer que ele arrancava dela fosse um presente. Depois, deitados entrelaçados, Helena traçou círculos no peito de Adrian. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Por me lembrar que meu corpo pode sentir prazer, não apenas dor. Adrian beijou o topo de sua cabeça. Obrigado você por confiar em mim o suficiente para tentar. Eles adormeceram abraçados e pela primeira vez em meses, Helena não teve pesadelos. A paz durou até a manhã seguinte, quando receberam uma mensagem urgente de Carla. Descobriram que estou investigando. Montenegro quer me ver em seu escritório hoje à noite. Acho que estou queimada. Preciso sair daqui. Marcos entrou em pânico. Se ela tentar fugir agora, vai chamar mais atenção. E se ficar, vai acabar como todas as outras, completou Helena. Adrian já estava vestindo uma jaqueta. Vou buscá-la. Não pode ir sozinho, disse Helena. É muito perigoso. E não posso levar você. Se Rodrigo estiver lá... Montenegro, corrigiu Marcos. E Helena está certa. Você não pode ir sozinho. Vou com você. Eu também vou, disse Helena determinadamente. De jeito nenhum. Adrian, escute. Se Rodrigo realmente descobriu que Carla estava investigando, ele vai querer saber quem mandou ela. Vai torturá-la até ela falar. E quando souber que sou eu, vai vir atrás. De qualquer forma. Exatamente por isso você deve ficar aqui, em segurança. Não existe segurança enquanto ele estiver vivo. Helena bateu o punho na mesa. Quantas vezes vou ter que repetir isso? A única forma de acabar com isso é de, uma vez por todas. Marcos observava a discussão, calculando as opções. Helena tem razão sobre uma coisa. Se Montenegro descobriu a Carla, logo vai descobrir o resto.
Nosso elemento surpresa já foi embora. Então, o que sugere? Que antecipemos a operação. Em vez de tentar resgatar só a Carla, resgatamos todas as meninas e prendemos Montenegro de uma vez. Com que respaldo legal? Ainda não temos provas suficientes. Às vezes, disse Marcos, com um sorriso sombrio, a justiça tem que ser feita antes da lei. Helena o encarou. Está sugerindo que... Estou sugerindo que Montenegro é um homem perigoso que resistiu à prisão e ameaçou agentes federais. Essas coisas acontecem durante operações. Adrian entendeu a implicação. Marcos estava oferecendo a eles uma oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos com a proteção da lei. Quando? Perguntou Adrian. Hoje à noite. Carla vai ao encontro com Montenegro como planejado, mas nós vamos estar esperando. Passaram o dia preparando. Marcos chamou uma equipe de agentes de confiança de Florianópolis. Adrian usou seus contatos para conseguir informações sobre a planta do hotel, rotas de fuga, segurança. Helena, contra todos os protestos, insistiu em ir junto. Ele vai me reconhecer, disse ela. Quando vir que sou eu, vai baixar a guarda, vai querer me pegar pessoalmente. Exatamente o que não queremos que aconteça, replicou Adrian. É o que precisa acontecer. Rodrigo é obcecado. Comigo. Se eu aparecer, ele vai esquecer todo o resto. Vai dar a vocês a oportunidade de resgatar as meninas. Era um plano arriscado, mas era o melhor que tinham. No final da tarde, partiram para Gramado em 3 carros diferentes. Adrian e Helena no primeiro, Marcos e 2 agentes no segundo, outros 2 agentes no terceiro. O hotel ficava a 2 horas de viagem pela serra, e eles chegaram quando o sol estava se pondo atrás das montanhas. Helena estava nervosa, mas também determinada. Vestia roupas escuras e um colete à prova de balas que Marcos havia insistido. Adrian não havia parado de verificar o equipamento de comunicação desde que saíram da mansão. Última chance de mudar de ideia, disse ele quando estacionaram, a alguns quilômetros do hotel. Não vou mudar de ideia. Helena... Adrian segurou o rosto dela entre as mãos. Se algo der errado, se você se sentir em perigo real... Eu corro. Prometo. Ele a beijou como se fosse a última vez. Eu te amo. Eu também te amo, por isso vamos fazer isso direito. Às 9 da noite, eles estavam em posição. Carla havia confirmado que Montenegro a esperava no escritório do 10º andar. As meninas estavam sendo mantidas no 3º andar. A segurança era mínima, apenas 2 guardas no lobby e 1 na escada de serviço. Todos prontos? Perguntou. Marcos pelo rádio. Prontos, confirmaram as equipes. Helena respirou fundo. Vamos acabar com isso. Ela entrou no hotel pela porta principal, caminhando direto para a recepção. A funcionária da noite levantou os olhos e empalideceu imediatamente. Preciso falar com o Sr. Montenegro, disse Helena calmamente. Ele vai querer me ver. E quem devo anunciar? Helena sorriu, mas não havia calor nenhum no sorriso. Helena Santana. Ele me conhece. A reação foi imediata. A recepcionista pegou o telefone com mãos trêmulas. Falou rapidamente em voz baixa, depois desligou com olhos arregalados. Ele quer que a senhora suba imediatamente. 10º andar. Porta dupla, ao final do corredor. Helena acenou e se dirigiu ao elevador, sabendo que Adrian e a equipe já estavam se infiltrando pelas outras entradas. Quando as portas do elevador se fecharam, ela ativou o microfone no colar. Estou subindo, ele mordeu a isca. A voz de Adrian crepitou no fone de ouvido quase invisível. Cuidado, não se arrisque desnecessariamente. O elevador parou no 10º andar, e as portas se abriram para revelar um corredor luxuoso e vazio. No final, 2 portas de madeira maciça estavam ligeiramente abertas. Helena caminhou em direção a elas, cada passo ecoando no silêncio. Empurrou as portas e entrou. O homem sentado atrás da mesa de mogno era o mesmo dos seus pesadelos, apenas um pouco mais velho, um pouco mais gordo, mas com os mesmos olhos, cruéis que a haviam assombrado por anos. Rodrigo Menezes sorriu ao vê-la, e foi o sorriso mais terrível que Helena já havia visto. Minha querida Helena,
disse ele, levantando-se devagar. Você não imagina quanto tempo esperei por este momento. Helena sentiu o ar escapar dos pulmões ao ver Rodrigo de pé diante dela. Por um momento, foi como se todos os anos de terapia mental que ela havia feito sozinha, todas as noites em que havia se convencido de que era mais forte agora, simplesmente desaparecessem. Ela estava novamente com 21 anos, aterrorizada e indefesa. Mas então a voz de Adrian crepitou baixinho em seu fone de ouvido. Estou aqui com você, amor. Você não está sozinha. E Helena lembrou. Não estava sozinha. Não era mais a menina assustada que havia fugido na véspera de Natal. Era uma mulher que havia encontrado amor, que havia encontrado força, que havia encontrado uma razão para lutar. Rodrigo, disse ela, mantendo a voz firme. Ou devo chamar de Montenegro agora? Ele riu um som baixo e desagradável. Sempre foi esperta. Foi uma das coisas que mais me atraíram em você. Rodrigo se aproximou lentamente, como um predador cercando sua presa. Sabe, Helena, você me causou muitos problemas. Ter que fingir minha própria morte, reconstruir toda a minha operação, criar uma nova identidade, tudo por causa de uma garotinha que não sabia qual era seu lugar. Meu lugar nunca foi sendo torturada por você. Não? Rodrigo parou a poucos metros dela, os olhos percorrendo seu corpo com uma familiaridade nauseante. Engraçado, porque você sempre pareceu gostar tanto. Eu estava morrendo de medo, não é a mesma coisa. Enquanto eles conversavam, Helena sabia que Adrian e Marcus estavam subindo as escadas de serviço. O plano era simples. Ela mantinha Rodrigo distraído, enquanto eles resgatavam as meninas do terceiro andar e preparavam a prisão dele. Mas olhando para Rodrigo agora, Helena percebeu que havia subestimado o quanto ele estava preparado para este momento. Você acha que eu não sabia que você viria? Perguntou ele, como se tivesse lido seus pensamentos. Acha que não percebi que aquela Carla estava investigando demais? Eu estava esperando por você, minha querida, esperando e planejando. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. O que quer dizer? Rodrigo sorriu e apertou um botão na mesa. Imediatamente, a porta do escritório se fechou com um clique de fechadura eletrônica. Quer dizer que seus amiguinhos lá embaixo estão andando direto para uma armadilha. Não, sussurrou Helena, sua mão indo instintivamente ao fone de ouvido. Ah, sim. Tenho câmeras em todo o hotel, querida. Vi quando eles entraram. 2 homens na escada de serviço. Outros 2 pela entrada dos fundos. Muito previsível. Rodrigo se aproximou mais. Agora eles estão presos no terceiro andar com minhas meninas, e vocês 2 podem ter uma conversinha particular. Helena sentiu o pânico subir em sua garganta, mas forçou-se a permanecer calma. No fone de ouvido conseguia ouvir vozes abafadas, gritos, barulho de luta. Adrian estava em perigo, e era por causa dela. O que você quer? Perguntou ela. O mesmo, que sempre quis, você. Rodrigo estendeu a mão como se fosse acariciar seu rosto, mas Helena recuou. Sabe, Helena, eu podia ter escolhido qualquer uma das meninas que trabalham para mim. Todas lindas, todas obedientes, mas nenhuma tinha o que você tinha. E o que eu tinha? Fogo, resistência. Você lutava mesmo quando sabia que ia apanhar por isso. Isso me excitava de uma forma que você nem imagina. Helena sentiu náusea, mas também uma raiva crescente. Você é doente. Eu sou um homem que sabe o que quer e como conseguir. Rodrigo caminhou até uma estante e pegou um chicote pequeno, de couro, o mesmo que ele havia usado nela anos atrás. E o que eu quero é que você venha comigo voluntariamente. Podemos recomeçar você e eu, em outro país, onde ninguém nos encontre. Jamais. Ah, mas vai. Porque se não vier, seus amiguinhos lá embaixo vão morrer. E também vou matar cada uma das meninas que trabalham aqui, uma por uma enquanto você assiste. Helena fechou os olhos tentando pensar. No fone de ouvido, as vozes haviam parado. Ou eles haviam conseguido se esconder, ou... Ela não queria pensar na alternativa. Como sei que não vai matá-los mesmo se eu concordar? Não sabe, mas é a única chance que eles têm. Helena abriu os olhos e olhou diretamente para Rodrigo.
Você quer que eu venha voluntariamente? Sim. Então, primeiro quero provas de que eles estão vivos. Quero falar com eles. Rodrigo hesitou. Depois pegou um walkie-talkie da mesa. Traga um dos homens aqui, o que parece ser o líder. Alguns minutos se passaram em silêncio tenso. Helena aproveitou para observar o escritório, procurando possíveis armas, rotas de fuga, qualquer coisa que pudesse usar. Mas Rodrigo a observava atentamente, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. A porta se abriu e 2 homens grandes entraram, arrastando Adrian entre eles. Ele tinha um corte na testa e sangue na camisa, mas estava consciente. Quando viu Helena, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e desespero. Helena, não faça o que ele está pedindo, disse Adrian imediatamente. Não vale a pena. Um dos homens o atingiu no estômago, fazendo-o dobrar de dor. Chega, disse Helena rapidamente. Deixem ele em paz. Ah, que tocante, zombou Rodrigo. O namorado cavaleiro andante. Diga-me, Helena, ele sabe tudo sobre você? Sobre as coisas que você fazia para mim? Helena sentiu o rosto queimar de vergonha, mas Adrian levantou os olhos para ela. Sei que você é a mulher mais corajosa que já conheci, disse ele a voz rouca, e sei que você vai encontrar uma saída disso. A confiança na voz dele deu a Helena a força que ela precisava. Ela se virou para Rodrigo. Está. Bem, eu vou com você. Mas primeiro você liberta todas as meninas, todas, e deixa meus amigos irem embora. Não está em posição de fazer exigências, querida. Estou sim. Helena deu um passo para frente, surpreendendo a todos na sala. Porque você me quer há anos. E se você me machucar agora, se machucar eles, eu vou me matar antes de deixar você me tocar. Rodrigo a encarou tentando determinar se ela estava blefando. Você não teria coragem. Helena sorriu, mas não havia alegria no sorriso. Rodrigo, eu vivi no inferno por 5 anos. Passei outros 2 achando que você ia me encontrar e me matar. Você acha que tenho medo da morte? O silêncio na sala era ensurdecedor. Então, Rodrigo começou a rir. Vocês 2 são realmente feitas uma para o outro, disse ele, olhando entre Helena e Adrian. Ambos tão nobres, tão dispostos a se sacrificar um pelo outro. Ele fez uma pausa. Muito bem. Vou liberar as meninas, mas seu namorado fica aqui comigo, como garantia de que você não vai tentar fugir. Não, disse Adrian imediatamente. Helena, não aceite isso. É a melhor oferta que vou fazer, disse Rodrigo, e vocês têm 10 segundos para decidir. Helena olhou para Adrian e em seus olhos viu não apenas amor, mas também compreensão. Ele sabia que ela não tinha escolha. Havia vidas demais em jogo. Aceito, disse ela. Helena, não. Adrian tentou se soltar dos homens que o seguravam. Ótimo. Rodrigo pegou o walkie-talkie novamente. Liberem todas as meninas do 3º andar. Deixem elas irem embora. E os outros homens que estão lá? Perguntou Helena. Eles podem ir também, mas o namoradinho fica. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Quanto tempo você precisa para organizar? Nossa partida? 1 hora. Tem um avião esperando em Porto Alegre. 1 hora, então. Helena se aproximou de Adrian e os homens permitiram. Ela tocou seu rosto suavemente. Eu te amo, sussurrou. Helena, por favor, tem que haver outra. Forma. Ela beijou-o rapidamente, e enquanto fazia isso murmurou bem baixo, quase sem mover os lábios. Confie em mim. Adrian a encarou, confuso, mas então viu algo em seus olhos que o fez assentir quase imperceptivelmente. Chega de despedidas, disse Rodrigo impaciente. Levem ele para o quarto ao lado e prendam ele bem, não quero surpresas. Quando Adrian foi levado, Helena se virou para Rodrigo. Posso ver as meninas saindo, para ter certeza de que você cumpriu sua parte? Rodrigo a levou até a janela. Do 10º andar eles podiam ver a entrada principal do hotel. Alguns minutos depois, meninas começaram a sair em pequenos grupos. Helena reconheceu Júlia entre elas, magra demais, mas caminhando por conta própria. Marcos e seus homens estavam esperando do outro lado da rua, recolhendo as meninas em vans. Carla. Também, disse Helena. Quero ver Carla saindo.
Ah, sim, sua pequena espiã. Rodrigo fez um sinal para alguém no andar de baixo. Poucos minutos depois, Carla apareceu na entrada, aparentemente ilesa. Pronto. Todas liberadas. Agora é sua vez de cumprir a barganha. Helena assentiu. Mas primeiro preciso usar o banheiro. E quero me arrumar. Se vou viajar com você, quero estar apresentável. Rodrigo a observou com suspeita. 5 minutos. E deixo a porta aberta. Não pode deixar a porta aberta se eu vou trocar de roupa. Você não vai trocar de roupa. Rodrigo, Helena o encarou. Você me quer submissa e obediente? Então me deixe manter um pouco da minha dignidade. 5 minutos. No banheiro sozinha para me recompor. É o mínimo que pode fazer. Rodrigo considerou, depois assentiu. 5 minutos, nenhum segundo a mais. O banheiro do escritório era luxuoso, com mármore e dourados. Helena entrou e fechou a porta, encostando-se nela por um momento para reunir forças. Então, foi até a pia e abriu a torneira, deixando a água correr para abafar qualquer som. Rapidamente, removeu o pequeno dispositivo que estava escondido em seu sutiã. Não era um microfone, era um rastreador GPS. Mas também tinha outra função que Marcos havia explicado apenas para ela, caso o plano principal falhasse. Era uma bomba pequena, mas poderosa o suficiente para explodir uma sala inteira. Helena havia mentido sobre aceitar ir com Rodrigo. Não havia a menor possibilidade de ela sair viva daquele hotel se fosse com ele. Mas também sabia que se tentasse fugir, ele mataria Adrian. A única solução era garantir que Rodrigo nunca mais pudesse machucar ninguém. Ela ativou o dispositivo. Tinha 3 minutos antes da explosão. Saiu do banheiro com uma expressão calma. Pronta. Ótimo. Vamos buscar seu namorado e depois descemos para o carro. Na verdade, disse Helena, mudei de ideia. Rodrigo se virou alerta. Como assim? Não vou a lugar nenhum com você. Helena sorriu, e desta vez havia algo feroz no sorriso. E você também não vai. Do que está falando? Helena mostrou um pequeno controle remoto que havia tirado do bolso. Era falso, mas Rodrigo não sabia disso. Bomba vai explodir em 2 minutos, tempo suficiente para eu salvar Adrian, mas não para você escapar. Rodrigo empalideceu. Você está mentindo. Quer apostar sua vida nisso? Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então Rodrigo se lançou em direção a ela, mas Helena foi mais rápida. Correu para a porta que levava ao quarto, onde Adrian estava sendo mantido. Adrian, gritou ela, batendo na porta. Saia de perto da parede, agora! A porta não estava trancada. Helena a abriu e viu Adrian amarrado a uma cadeira no centro do quarto, os 2 homens de Rodrigo ao lado dele. Sem hesitar, ela gritou. Bomba! Todo mundo sair! A confusão foi instantânea. Os homens de Rodrigo largaram suas armas e correram para as escadas. Helena se lançou sobre Adrian, tentando desamarrar as cordas que o prendiam. Helena, que bomba! O que está acontecendo? Não há tempo para explicar. Precisamos sair. Agora! Mas as cordas estavam apertadas demais. Helena puxou e puxou, mas não conseguia soltá-las. E o tempo estava se esgotando. Deixe-me, disse Adrian. Salve-se. Jamais. Então Rodrigo apareceu na porta, segurando uma pistola. Muito esperta, Helena. Mas se vai morrer, vamos morrer juntos. Helena se colocou na frente de Adrian. Você não entendeu. Não há bomba. Era mentira. Rodrigo hesitou, confuso. O quê? Não há bomba, repetiu Helena. Era só para fazer você e seus homens saírem correndo como covardes. Mas mesmo enquanto falava, Helena sabia que havia apenas 60 segundos restantes antes da explosão real. Ela havia mentido para Rodrigo sobre a mentira. A bomba era real. Não acredito em você, disse Rodrigo, mas havia incerteza em sua voz. Então fique e descubra. Foi nesse momento que a primeira explosão aconteceu. Não era a bomba de Helena. Era Marcos e sua equipe, explodindo a fechadura da escada de serviço. Eles haviam conseguido escapar da armadilha e estavam subindo. O barulho fez todos se jogarem no chão.
Helena aproveitou a distração para finalmente conseguir desamarrar uma das mãos de Adrian. Ele mesmo desfez o resto das cordas e se levantou. Agora, nós vamos, disse ele, pegando Helena pela mão. Mas Rodrigo se recuperou rapidamente e apontou a arma para eles. Ninguém vai a lugar nenhum. Foi quando Helena se lembrou. Ainda havia 30 segundos para a explosão real. Adrian, disse ela, calmamente. Você confia em mim? Completamente. Então, quando eu contar até 3, nós corremos para a janela e pulamos. Do 10º andar, tem uma piscina embaixo, vida a outra janela. Rodrigo os observava sem entender a conversa. 1, disse. Helena. Vocês não vão a lugar nenhum, repetiu Rodrigo, mas sua voz tremiu. 2. Helena, eu vou atirar. 3. Helena e Adrian correram para a janela. Rodrigo atirou, mas errou por centímetros. Eles quebraram o vidro com uma cadeira. E se prepararam para pular. Estão loucos, gritou Rodrigo correndo atrás deles. Mas então a bomba verdadeira explodiu. A explosão aconteceu no banheiro do escritório, mas foi poderosa o suficiente para fazer todo o 10º andar tremer. Helena e Adrian foram arremessados pela janela, pelo próprio impacto da explosão, caindo na piscina do hotel 10 andares abaixo. A água gelada os recebeu como um abraço violento. Helena perdeu a consciência no impacto, mas Adrian conseguiu mantê-la à tona e nadar até a borda da piscina. Quando Helena acordou, estava deitada na grama ao lado da piscina, com Adrian inclinado sobre ela tentando reanimá-la. E ao fundo, ela podia ver o hotel em chamas, sirenes de bombeiros e ambulâncias chegando. Rodrigo? Perguntou ela com voz fraca. Morto, disse Marcos, que havia aparecido ao lado deles. A explosão pegou ele em cheio. Helena fechou os olhos e sentiu um alívio tão profundo que foi quase físico. Finalmente acabou. Realmente acabou. As meninas? Todas em segurança. Júlia está no hospital, mas vai se recuperar completamente. Helena tentou se sentar, mas Adrian a impediu gentilmente. Devagar. Você bateu a cabeça na água. Estou bem, só livre. Finalmente livre. Adrian a beijou suavemente na testa. Nós dois estamos livres. Enquanto eram levados para o hospital para exames, Helena olhou para trás uma última vez. O hotel ainda estava queimando, mas o fogo não lhe causava medo. Era uma purificação. O fim de um pesadelo que havia durado anos demais. Ela estava finalmente livre para amar sem medo, para sonhar sem terror, para construir um futuro com o homem que havia arriscado tudo para salvá-la. E Rodrigo nunca mais machucaria ninguém. 3 semanas depois, Helena estava sentada na varanda da mansão, observando o mar calmamente dourado pelo sol da tarde. O barulho das ondas, que antes a deixava nervosa por lembrar da tempestade na noite em que tudo havia mudado, agora a tranquilizava. Era como se o próprio oceano estivesse lavando os últimos vestígios do medo que havia carregado por tanto tempo. Suas costelas ainda doíam um pouco do impacto na piscina e tinha um pequeno corte na testa que estava cicatrizando bem, mas fisicamente estava quase completamente recuperada. Emocionalmente, a jornada era mais complexa. Mas pela primeira vez em anos Helena sentia que estava caminhando em direção à luz, não fugindo da escuridão. Adrian apareceu na varanda carregando 2 xícaras de café, algo que havia se tornado um ritual diário deles desde que voltaram do hospital. Ele se sentou ao lado dela no banco de vime, estendendo uma das xícaras. Como você está se sentindo hoje? Perguntou ele. Uma pergunta que fazia todos os dias, não por hábito, mas porque realmente queria saber. Melhor, disse Helena, e desta vez não estava apenas sendo educada. Mais leve, se isso faz sentido. Faz todo o sentido. Adrian passou o braço ao redor dos ombros dela e Helena se aninhou contra seu peito, sentindo a batida regular do coração dele. Carla ligou mais cedo. Como está a Júlia? Melhorando. Os médicos dizem que ela vai se recuperar completamente, tanto física quanto mentalmente. Carla decidiu levá-la para morar em Florianópolis, começar uma vida nova, longe de tudo, que lembra o hotel.
Helena assentiu, sentindo uma satisfação profunda. Júlia havia sido salva. Não apenas fisicamente, mas havia sido retirada daquele inferno antes que os danos se tornassem irreversíveis, como haviam se tornado para Helena. A menina de 17 anos teria a chance de uma vida normal, de sonhar com o futuro, de amar sem medo. E as outras meninas? Marcos disse que todas estão sendo acompanhadas por psicólogos da Polícia Federal. Algumas voltaram para suas famílias, outras estão em casas de apoio até conseguirem se reestabelecer. Adrian fez uma pausa. Ele também disse que encontraram documentos no hotel que vão ajudar a desmantelar uma rede inteira de tráfico humano. O que vocês fizeram vai salvar centenas de meninas. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas eram lágrimas boas. Por anos havia carregado a culpa de ter escapado sozinha, de não ter conseguido ajudar as outras meninas que trabalhavam com ela no hotel de Rodrigo. Agora, finalmente, havia conseguido não apenas se vingar, mas salvar outras vítimas. Helena, disse Adrian suavemente, há algo que quero conversar com você. Algo no tom dele a fez olhá-lo mais atentamente. O que é? Recebi uma ligação ontem, da Fundação Isabela. Helena franziu a testa. Adrian nunca havia mencionado uma fundação com o nome de sua irmã. Não sabia que você tinha uma fundação. Porque eu criei ontem. Adrian se virou para encará-la completamente. Quero usar parte da minha fortuna para criar um centro de apoio para vítimas de tráfico humano e violência sexual. Terapia, capacitação profissional, assistência jurídica, moradia temporária, tudo o que mulheres como você precisam para reconstruir suas vidas. Helena o encarou, sem palavras. A generosidade dele, a forma como havia transformado sua própria dor em algo que poderia ajudar outras pessoas, a tocou profundamente. Adrian, isso é incrível. Quero que você seja a diretora. Eu? Helena se afastou ligeiramente, surpresa. Mas eu não tenho experiência com... Você tem a experiência mais importante. Sabe exatamente pelo que essas mulheres estão passando. Sabe o que funciona e o que não funciona, o que elas precisam ouvir e o que só machuca mais. Adrian segurou as mãos dela. Helena, você me salvou. Não apenas naquela noite no hotel, mas desde o primeiro dia em que chegou aqui. Me trouxe de volta à vida. Me fez lembrar de quem eu era antes da raiva e da culpa me consumirem. Agora quero que salvemos outras pessoas juntos. Helena sentiu como se seu coração fosse explodir de gratidão e amor. A ideia de transformar sua dor em algo que pudesse ajudar outras mulheres era tudo que ela não sabia que queria. Eu aceitaria, disse ela lentamente, mas só se você tiver certeza de que não é apenas pena de mim. Helena, olhe para mim. Adrian segurou o rosto dela entre as mãos. Você acha que eu ofereceria a direção de uma fundação que vai carregar o nome da minha irmã para alguém por pena? Estou oferecendo porque você é a pessoa mais forte, mais corajosa e mais compassiva que já conheci. Porque se alguém pode transformar essa fundação em algo que realmente faça diferença, é você. Helena o beijou, derramando todo o seu amor e gratidão naquele beijo. Quando se separaram, ela estava sorrindo através das lágrimas. Então sim, aceito. Eles passaram o resto da tarde planejando a fundação. Adrian havia pesquisado tudo. Locais possíveis, equipe necessária. Programas similares em outros países. Era um projeto ambicioso, mas com o dinheiro dele e a experiência dela, poderiam criar algo realmente revolucionário no Brasil. Naquela noite, durante o jantar que Dona Marieta havia preparado com um capricho especial para celebrar a decisão, Helena se sentiu mais esperançosa sobre o futuro do que havia se sentido em anos. Sabe o que mais me emociona nesse projeto? Disse ela, cortando um pedaço do salmão grelhado. O quê? A ideia de que alguma menina de 20 anos, assustada e traumatizada, vai chegar na fundação achando que sua vida acabou e nós vamos poder mostrar para ela que é possível recomeçar, que é possível amar novamente, confiar novamente, sonhar novamente. Adrian sorriu. Como alguém fez por você. Como você fez por mim.
Dona Marieta, que havia insistido em jantar com eles para celebrar, levantou sua taça de vinho. Um brinde, disse ela. A Helena, que encontrou forças que nem sabia que tinha. Ao Adrian, que redescobriu o coração. E ao futuro que vocês vão construir juntos. Eles brindaram, e Helena sentiu uma felicidade tão completa que quase doía. Pela primeira vez em sua vida adulta, tinha uma família verdadeira, um propósito, um amor que a fazia sentir-se completa. 2 semanas depois, Helena estava em São Paulo com Adrian, visitando possíveis locais para a sede da Fundação Isabela. Haviam passado o dia olhando prédios, conversando com arquitetos, reunindo-se com advogados para formalizar a criação da instituição. Era noite quando voltaram para o hotel, ambos exaustos, mas animados com o progresso que haviam feito. Helena tomou um banho longo e relaxante, vestiu um roupão de hotel e saiu do banheiro esperando encontrar Adrian assistindo televisão ou trabalhando no laptop. Em vez disso, encontrou o quarto iluminado apenas por velas, com pétalas de rosas espalhadas pela cama e pela mesa, e Adrian de pé no centro da sala, vestindo um terno escuro, segurando uma pequena caixa de veludo azul. Helena parou na porta do banheiro, o coração acelerado. Adrian, o que é isso? Ele se aproximou dela, os olhos brilhando com uma emoção que ela nunca havia visto antes. Helena, há algumas semanas, você me perguntou se eu me arrependia de ter me envolvido com você, de ter que reviver o passado. Cassie, a verdade é que antes de você eu não estava realmente vivendo. Estava apenas existindo, movido pela raiva e pela culpa. Você não apenas me trouxe de volta à vida, você me deu uma razão para querer viver cada dia ao máximo. Adrian se ajoelhou na frente dela, e Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas já começando a escorrer. Helena Santana, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Sobreviveu ao pior que um ser humano pode fazer a outro, e ainda assim manteve a capacidade de amar, de cuidar, de se importar com outras pessoas. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas estar com alguém nos momentos bons, mas escolher ficar ao lado dessa pessoa quando tudo está desmoronando, quando o mundo inteiro parece estar contra vocês. Helena estava chorando agora, mas eram lágrimas de alegria pura. Não posso prometer que vamos ter uma vida fácil, continuou Adrian. Não posso prometer que não vamos ter que enfrentar outros demônios, outras batalhas. Mas posso prometer que whatever aconteça, vamos enfrentar juntos. Posso prometer que vou te amar e te proteger pelo resto da minha vida, não porque você precisa de proteção, mas porque você merece ser amada incondicionalmente. Adrian abriu a caixa, revelando um anel simples, mas deslumbrante, com um diamante solitário. Helena, você quer se casar comigo? Helena se ajoelhou na frente dele, segurou o rosto dele entre as mãos e o beijou com toda a paixão que havia em seu corpo. Sim, disse ela contra os lábios dele. Sim, sim, 1000 vezes sim. Adrian colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, e então eles se beijaram novamente, desta vez sabendo que estavam selando não apenas seu amor, mas seu compromisso de construir um futuro juntos. Naquela noite, fizeram amor com uma ternura e uma paixão que foram ao mesmo tempo familiares e completamente novas. Era o amor de 2 pessoas que haviam escolhido um ao outro, não apesar de seus passados, mas incluindo tudo o que haviam vivido, tudo o que os havia trazido até aquele momento. 6 meses depois, Helena estava de pé na frente do espelho do quarto, que agora dividia com Adrian na mansão, ajustando o vestido de noiva simples, mas elegante, que havia escolhido. Era de um branco cremoso, com mangas longas de renda que cobriam completamente suas cicatrizes, não porque ela tinha vergonha delas, mas porque queria que no dia do seu casamento as pessoas olhassem para ela e vissem apenas a noiva radiante, não a sobrevivente. Dona Marieta entrou no quarto, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver Helena. Minha querida menina, disse ela, você está absolutamente deslumbrante. Obrigada, Dona Marieta, por tudo. Por me acolher quando eu era apenas uma estranha assustada. Por me proteger,
por me amar como uma filha. Helena, você transformou esta casa em um lar novamente. Trouxe alegria de volta para essas paredes. Eu que agradeço a você. Carla entrou. Em seguida, linda em um vestido azul claro que Helena havia escolhido para ela. Carla seria sua madrinha, a única família que Helena havia convidado para o casamento. Júlia chegou, disse Carla, sorrindo. Ela está linda, completamente recuperada. Não vai acreditar como ela está diferente. Helena sorriu. Júlia havia se tornado quase como uma irmã mais nova para ela, e ver a recuperação da menina havia sido uma das maiores alegrias dos últimos meses. A cerimônia seria simples, apenas família próxima e alguns amigos no jardim da mansão com vista para o mar. Helena havia insistido que fosse ali, no lugar onde havia encontrado sua verdadeira família, onde havia aprendido a amar novamente. Quando chegou a hora, Helena desceu as escadas da mansão, segurando um buquê de hortênsias azuis do jardim de Dona Marieta. As cadeiras estavam dispostas no gramado, com um caminho de pétalas de rosa levando até o altar improvisado próximo ao precipício. Mas Helena mal viu os convidados, mal ouviu a música. Seus olhos estavam fixos apenas em Adrian, que a esperava, no altar vestindo um terno escuro, o rosto iluminado por um sorriso que fez o coração dela acelerar como se fosse a primeira vez que o via. Quando chegou até ele, Adrian estendeu a mão e ela a pegou, sentindo a mesma eletricidade que havia sentido no primeiro toque deles. O celebrante, um juiz de paz que era amigo de Adrian, começou a cerimônia, mas Helena mal prestava atenção às palavras. Estava perdida nos olhos de Adrian, pensando em toda a jornada que os havia trazido até ali. Adrian e Helena, disse o juiz, escreveram seus próprios votos. Adrian segurou as duas mãos de Helena e a encarou diretamente. Helena, quando você chegou aqui, eu era um homem perdido na própria raiva. Você me trouxe de volta à vida, me ensinou que era possível amar sem medo, que era possível transformar dor em propósito. Prometo passar o resto da minha vida te amando, com a mesma intensidade com que você me ama. Prometo ser seu porto seguro quando as tempestades chegarem e sua aventura quando você quiser explorar o mundo. Prometo te dar a liberdade para ser exatamente quem você é e te apoiar em tudo que você quiser se tornar. Helena estava chorando agora, mas conseguiu sorrir através das lágrimas. Adrian, disse ela com voz emocionada, você me salvou de maneiras que nem imagina. Não apenas daquele hotel, mas de uma vida vivida com medo. Me ensinou que eu merecia ser amada, que merecia sonhar com o futuro. Prometo te amar com toda a força que sobreviver ao pior me deu. Prometo construir ao seu lado não apenas uma vida, mas um legado de esperança para outras pessoas. Prometo que cada dia ao seu lado será uma escolha consciente de amor, de gratidão, de felicidade. Quando trocaram alianças e se beijaram para selar a união, Helena sentiu como se toda a dor que havia carregado por anos finalmente fosse transformada em algo belo, algo sagrado. A festa foi pequena, mas cheia de alegria. Helena dançou com Adrian na varanda da mansão enquanto o sol se punha sobre o mar, sentindo-se mais completa do que jamais havia imaginado ser possível. Mais tarde, quando os convidados foram embora e eles estavam sozinhos no quarto, Adrian segurou o rosto de Helena entre as mãos, sem arrependimentos. Perguntou ele. Nenhum, disse ela sem hesitar. E você? O único arrependimento que tenho é não ter conhecido você antes. Não, disse Helena, balançando a cabeça. Nós nos conhecemos exatamente quando deveríamos nos conhecer. Quando estávamos prontos um para o outro. Um ano depois, Helena estava de pé no palco do auditório da Fundação Isabela, olhando para uma plateia de mais de 100 mulheres que haviam passado pelos programas da instituição. Era o primeiro aniversário da Fundação, e elas estavam celebrando não apenas os números impressionantes de pessoas que haviam sido ajudadas, mas as histórias de transformação, de cura, de recomeço. Quando eu cheguei aqui há 2 anos, disse Helena ao microfone, era uma mulher quebrada que achava que sua única opção era sobreviver. Hoje estou aqui como esposa,
como diretora de uma fundação, como alguém que encontrou propósito em transformar dor em esperança. Na primeira fila, Adrian a observava com olhos brilhantes de orgulho. Ao lado dele, Dona Marieta enxugava lágrimas discretas. Carla estava ali com Júlia, que agora estudava psicologia na universidade com o sonho de trabalhar na fundação. Quero que cada uma de vocês saiba, continuou Helena, que não importa o que fizeram com vocês, não importa o que vocês foram forçadas a fazer para sobreviver, vocês merecem amor, merecem felicidade, merecem sonhar com o futuro. Sua história não termina no pior dia da sua vida. Ela recomeça no dia em que vocês decidem que merecem algo melhor. O aplauso foi ensurdecedor, mas Helena mal o ouviu. Seus olhos estavam fixos em Adrian, no homem que havia lhe dado a chance de descobrir quem ela realmente era, por baixo de todas as camadas de trauma e medo. Naquela noite, de volta à mansão, eles caminharam pela praia de mãos dadas, ouvindo o som das ondas que não a assustavam mais. Está feliz? Perguntou Adrian. Mais feliz do que jamais pensei que fosse possível, respondeu Helena. E você? Completamente realizado. A fundação está mudando vidas, você está brilhando no seu papel, nossa vida juntos é melhor do que eu jamais. Sonhei. Helena parou de caminhar e se virou para ele. Adrian, há algo que preciso te contar. Algo no tom dela o fez ficar alerta. O que é? Helena sorriu, um sorriso tão radiante que iluminou todo o seu rosto. Vamos ter um bebê. Adrian ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto e ele a pegou no colo, girando-a no ar. Sério? Temos certeza? Confirmei hoje de manhã. Estou de 6 semanas. Adrian a colocou no chão e a beijou com uma paixão e uma ternura que fizeram Helena sentir como se estivesse voando. Eu te amo tanto, murmurou ele contra os cabelos dela. Amo você, amo nossa vida, amo nosso futuro. Eu também te amo, mais do que as palavras podem expressar. Eles ficaram abraçados na praia, ouvindo o mar, sonhando com o futuro que iam construir juntos. Uma família, uma nova vida crescendo dentro de Helena. Uma vida criada do amor mais puro que ela jamais havia conhecido. Helena pensou em tudo que havia passado para chegar até ali. A dor, o medo, a solidão, o trauma. Mas também pensou na força que havia encontrado no amor que havia recebido, na capacidade de transformar suas feridas em sabedoria. Ela não mudaria nada. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noite sem dormir, havia sido necessária para trazê-la até aquele momento, até aquele homem, até aquela vida. O passado havia terminado. O futuro estava apenas começando. E Helena Valmont, mulher, esposa, futura mãe, diretora de uma fundação que salvava vidas, estava finalmente completamente incondicionalmente feliz.